Você já se perguntou como foram realmente as 10 pragas que Deus enviou ao Egito para que Faraó libertasse seu povo? Fique nesse vídeo até o final e veja a surpreendente história das 10 pragas no Egito. Aproveite e deixe seu comentário e, por favor, se inscreva no nosso canal. No coração do Egito Antigo, às margens do rio Nilo, um império poderoso erguia seus monumentos sobre o trabalho de um povo oprimido. Os hebreus viviam como escravos, forçados a construir cidades e monumentos para a glória de Faraó. Temendo o crescimento daquele povo, Faraó decidiu esmagar sua esperança antes mesmo de ela nascer. Foi então decretado que todo menino hebreu recém-nascido deveria ser lançado ao rio. Em meio ao medo, uma mãe hebreia escondeu seu filho por 3 meses. Quando já não podia mais ocultá-lo, preparou um cesto de junco, vedou-o com betume e, com o coração partido, colocou o menino entre os juncos do Nilo, entregando-o à providência de Deus. À distância, sua irmã, que se chamava Miriam e acompanhava o cesto, descendo o rio, observava tudo em silêncio. Naquele mesmo dia, a filha de Faraó desceu ao rio e encontrou o cesto entre as águas tranquilas. Ao ouvir o choro do bebê, teve compaixão e decidiu poupá-lo da morte. Assim, o menino hebreu foi criado na casa real do Egito e recebeu o nome de Moisés. Moisés estava salvo. Agora, o maior problema da filha de Faraó era amamentar o menino. Mas Deus tinha um plano em tudo isso. Por vias do destino, já escrito por Deus, a própria mãe de Moisés, que se chamava Joquebede, virou sua ama de leite, ou seja, sua própria mãe o amamentou. Assim, nos seus primeiros anos, sua mãe e sua irmã Miriam teve contato direto com Moisés. Ele então teve seu crescimento como um príncipe no palácio do Faraó. Mas ao crescer, Moisés viu de perto o sofrimento do seu verdadeiro povo. Um dia, ao ver um egípcio espancar um hebreu, interveio e matou o agressor. Quando soube que o crime havia sido descoberto, fugiu para o deserto de Midian. Longe do palácio, passou a viver como pastor em silêncio e anonimato. Foi ali que ajudou as filhas de Jetro junto ao poço e encontrou abrigo. Em Midian, construiu uma nova vida, casou-se, formou família e seguiu adiante sem imaginar o chamado que ainda o aguardava. Até que um dia, no monte Horebe, viu uma sarça em chamas que não se consumia. Daquele fogo, Deus o chamou pelo nome e o enviou de volta ao Egito. O Deus de seus pais havia ouvido o clamor dos escravos e decidido libertá-los. Moisés temeu sua própria fraqueza, mas recebeu a promessa de que não estaria sozinho. Com Arão ao seu lado e um cajado nas mãos, iniciou a missão que mudaria a história. Moisés pastoreava o rebanho no deserto, quando uma visão extraordinária chamou sua atenção. Uma sarça ardia em chamas, mas não se consumia. O coração do profeta tremeu e ele se aproximou. Então a voz de Deus ecoou do fogo: Moisés, não te aproximes, tira as sandálias, pois o lugar em que pisas é terra santa. Ali, na solidão do deserto, Deus revelou sua presença e missão. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito e vim libertá-los. Moisés, assombrado, ouviu o chamado para liderar seu povo à liberdade. Mais tarde, no alto do Monte Sinai, a revelação se completaria. Entre nuvens e trovões, Deus entregou as leis que guiariam seu povo, mandamentos de justiça, amor e fidelidade. Moisés desceu com as tábuas nas mãos, carregando não apenas palavras, mas a própria aliança divina, uma luz eterna que iluminaria gerações. Volta ao Egito, reencontrou seu irmão e falou aos anciãos de Israel. O povo ouviu que Deus se lembrara deles, e por um instante a esperança voltou a respirar. Então Moisés e Arão se apresentaram diante de Faraó e pediram a liberdade do povo.
Mas Faraó endureceu o coração e recusou-se a reconhecer a autoridade do Deus de Israel. Em vez de libertar os hebreus, aumentou ainda mais o peso da escravidão. Ainda assim, Deus reafirmou sua promessa, o Egito conheceria seu poder e Israel sairia livre. Como sinal diante de Faraó, o cajado lançado ao chão tornou-se serpente. Mesmo assim, o rei permaneceu inflexível, e a primeira praga foi anunciada às águas do Nilo. O rio sagrado do Egito transformou-se em sangue diante dos olhos de todos. Os peixes morreram, o rio cheirou mal, e a fonte de vida do Egito tornou-se motivo de horror. Mesmo vendo o desastre, Faraó não cedeu, e os egípcios cavaram a terra em busca de água. Então vieram rãs em quantidade impossível, saindo do rio e invadindo toda a terra. Entraram nas casas, nos quartos, nos fornos e até no palácio de Faraó. O rei prometeu libertar o povo se as rãs desaparecessem, mas voltou atrás assim que o alívio chegou. A seguir, o pó da terra se transformou em mosquitos, cobrindo homens e animais. Nem os magos do Egito puderam imitar aquele sinal e admitiram que aquilo vinha do dedo de Deus. Depois vieram enxames de moscas, cobrindo o Egito com sujeira, ruído e desespero. Mas na terra de Gósen, onde viviam os hebreus, não houve destruição. Faraó tentou negociar uma liberdade parcial, mas seu coração continuou fechado. Então uma peste atingiu os rebanhos egípcios, e cavalos, bois, camelos e ovelhas começaram a cair e morrer. Foi o verdadeiro caos. Outra vez, os rebanhos de Israel permaneceram intactos, mas Faraó, com seu coração de pedra, se recusou a ceder. Moisés lançou cinza ao ar e feridas abertas nos corpos dos egípcios, dolorosas demais, surgiram na pele de todos os egípcios. Homens e animais foram cobertos por úlceras, e nem os magos e feiticeiros, nem sacerdotes dos deuses egípcios e nem Faraó, que se julgava como Deus, conseguiram permanecer de pé diante de Moisés. Em seguida, ele anunciou uma tempestade, uma grande saraiva que veio do céu, como o Egito jamais havia visto. Granizo em grandes pedras e fogo desceram dos céus, esmagando plantações, árvores e servos apanhados ao relento. Alguns ouviram o aviso e se abrigaram, mas muitos desprezaram a advertência e sofreram grandes perdas. Para o grande e poderoso Egito já estava insuportável com todas essas pragas, mas o coração do faraó estava mais duro ainda. Quando a terra mal começava a se recuperar de todos aqueles eventos naturais provocados pela ira de Deus por causa do seu povo oprimido, um vento oriental trouxe uma nova ameaça. Nuvens de gafanhotos cobriram o céu e devoraram tudo o que havia restado das plantações do Egito. Aquelas pragas realmente estavam acabando com a paz, a saúde e tudo que eles mais estimavam. Mais uma vez, Faraó pediu alívio e mais uma vez endureceu o coração assim que o perigo passou. Então veio a nona praga. Uma escuridão espessa caiu sobre o Egito por 3 dias. Era uma noite no meio do dia, tão pesada que ninguém conseguia sair do lugar. Mas entre os hebreus havia luz em suas moradas. Furioso, Faraó expulsou Moisés de sua presença, sem saber que a última praga já se aproximava. Deus então ordenou que cada família hebreia preparasse um cordeiro para a noite decisiva. O sangue foi colocado nos umbrais das portas como sinal de proteção e obediência. Dentro de casa, as famílias comeram apressadamente, prontas para partir a qualquer momento. Naquela noite, o juízo passou pelo Egito, mas as casas marcadas foram preservadas. Ao amanhecer, um grande clamor se ouviu em toda a terra, pois os primogênitos haviam morrido. Quebrado pela última praga, Faraó chamou Moisés e Arão durante a madrugada. Desta vez a ordem foi clara: levantem-se, saiam daqui e levem consigo todo o povo.
A 10ª praga foi a que mais aterrorizou o Egito. O Egito mergulhava em uma noite carregada de presságios. O céu parecia mais escuro que o costume, e um silêncio inquietante pairava sobre as casas e palácios. Faraó, endurecido em seu coração, havia ignorado todas as advertências. As 9 pragas anteriores haviam devastado o país, mas ele permanecia obstinado. Agora o juízo final se aproximava. Deus disse a Moisés e Arão: "Esta noite passarei pela terra do Egito. Todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o filho do faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito do prisioneiro na masmorra, e até o primeiro nascido dos animais. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve nem haverá de novo." Moisés avisou os israelitas, instruindo-os a tomar um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo e passar o sangue nas ombreiras das portas de suas casas. "Quando eu vir o sangue, passarei sobre vós. Não haverá destruição quando a morte vier à terra do Egito." Cada família seguia as instruções, os corações apertados pelo medo e pela esperança. Quando a noite caiu, uma escuridão pesada cobriu a terra. Mas era mais do que trevas visíveis, era a sombra da morte, silenciosa, impiedosa, movendo-se de casa em casa. Os gritos começaram ao mesmo tempo, em cada canto do Egito. A morte não fazia distinção. Homens, mulheres, crianças, animais, todos os primogênitos caíam, e com eles a grande arrogância de um império desafiado por Deus. Faraó se levantou em desespero ao perceber que até seu próprio filho, herdeiro do trono, estava morto. O orgulho deu lugar ao lamento e ao terror. Ele clamava a Moisés e Arão, agora implorando por misericórdia, mas o coração do faraó, endurecido por tanto tempo, sofria a consequência de sua obstinação. Na manhã seguinte, quando o sol despontou sobre o Nilo e sobre as cidades silenciosas, o luto era visível em cada rua, em cada palácio. Entre o povo de Israel, porém, havia alegria e alívio. Deus havia cumprido sua promessa e a marca do sangue nas portas os havia protegido. A 10ª praga se tornara a libertação definitiva, abrindo o caminho para a saída do Egito, o êxodo que mudaria para sempre a história de um povo. O sol despontava no horizonte, lançando raios sobre um deserto silencioso e inquieto. O povo de Israel caminhava sob a liderança de Moisés, seus corações cheios de esperança, mas também de medo. Atrás deles, o exército do faraó avançava, suas carruagens levantando nuvens de poeira, prontos para extinguir toda promessa de liberdade. Diante deles, um imenso mar se estendia, calmo, quase zombando de suas pressas e dúvidas. O povo começou a murmurar: "Por que nos trouxeste até aqui para morrermos?" Mas Moisés ergueu sua voz com fé: "Não temais, fiquem firmes e vejam a salvação que o Senhor fará hoje." Então Deus disse a Moisés: "Ergue tua vara sobre o mar e divide as águas para que o povo passe pelo meio do mar em terra seca." Moisés obedeceu, e um vento poderoso começou a soprar, afastando as águas, formando muros de água de cada lado, enormes e imponentes, refletindo o céu e tremendo com uma força divina. O povo entrou no leito seco do mar, cada passo levantando pó e esperança. Atrás deles, o exército do faraó avançava, com carruagens e cavalos relinchando em fúria, acreditando que poderiam alcançá-los. Mas o poder de Deus não podia ser contido. Assim que os israelitas chegaram à outra margem, Moisés ergueu novamente sua vara e as águas retornaram com um estrondo terrível, engolindo os perseguidores e fechando-se sobre o exército que ousara desafiar o Senhor. O silêncio que se seguiu foi carregado de reverência. O povo de Israel olhou para o mar agora calmo e para o deserto à frente, sentindo em seus corações a presença do Divino que os libertara com poder e justiça.
Alegria e cânticos de louvor irromperam, celebrando a salvação e a fé que os havia sustentado. O Mar Vermelho tornara-se testemunha do milagre, e a travessia eternizou-se como símbolo de fé, coragem e libertação. Após a 10ª praga, quando a morte havia levado os primogênitos do Egito, o coração do faraó se quebrou em desespero e medo. O orgulho que antes o mantivera firme agora se derretia diante da força de Deus. Ele chamou Moisés e Arão com urgência, quase tropeçando em sua pressa. "Saiam do meu povo, levai o povo de Israel e ide, partam agora, antes que eu mesmo seja atingido." O povo egípcio, temendo o mesmo juízo divino, começou a apressar os hebreus, empurrando-os quase com força pelas portas de suas casas, mas não pararam por aí. Reconhecendo o poder que os havia subjugado, entregaram aos israelitas objetos de ouro, prata e roupas finas, oferecendo não apenas permissão para partir, mas riqueza em abundância. Cada casa parecia esvaziar-se de tesouros, como se os deuses do Egito estivessem cedendo à vontade do único Deus verdadeiro. As mulheres amontoavam colares e joias nos braços dos filhos, os homens enchiam sacos com prata e utensílios preciosos, e crianças corriam com pequenos tesouros, seus olhos brilhando de surpresa e esperança. Moisés e Arão conduziam o povo, agora carregado de riqueza, mas acima de tudo de liberdade. O faraó os via partir e algo misto de alívio e desespero enchia seu palácio. Nunca antes a pressa egípcia em libertar alguém fora tão evidente, nem tão carregada de generosidade, ainda que motivada pelo medo e pelo juízo divino. O povo de Israel partia com pressa, mas com corações leves, carregando não apenas seus pertences, mas também a certeza de que a mão de Deus os guiava, transformando a fuga em triunfo, a opressão em bênção e a escravidão em promessa cumprida.